Nos últimos anos, a tecnologia ela transformou profundamente a forma como produzimos, compartilhamos e consumimos a arte. Com o avanço da internet e das ferramentas digitais, muitos artistas passaram a criar obras que existem apenas no ambiente virtual, como ilustrações digitais, animação, músicas e até vídeos. Esse crescimento da arte digital, ele abriu espaço para novas formas de valorização e comercialização dessas obras. E é nesse contexto que surgem os NFTs. E o que são esses NFTs? São como certificados digitais de autenticidade. Eles são registrados na blockchain e eles servem para mostrar que determinado arquivo digital, uma arte, uma foto, uma música ou até um meme, ele é único e pertence a alguém, mesmo que milhões de pessoas eles possam copiar e visualizar aquela imagem na internet. Ou, em outras palavras, o NFT ele permite que uma obra digital ela tenha um dono oficial, assim como acontece com pinturas ou esculturas físicas. A popularização dos NFTs fez com que o mercado da arte digital ela crescesse rapidamente. Os artistas eles começaram a vender suas criações por valores altos, colecionadores passaram a investir nesses novos ativos e grandes marcas e galerias começaram a explorar desse universo. Esse movimento ele chamou a atenção do direito, porque envolve questões importantes. Por exemplo, quem é o verdadeiro autor da obra, quem é o dono, o que exatamente o comprador está adquirindo, como funcionam os contratos digitais envolvidos. Além disso, todas essas transações, elas acontecem por meio da blockchain, uma tecnologia que ela registra informações de forma segura, pública e praticamente impossível de alterar. Isso traz novas discussões sobre a validade jurídica, contratos inteligentes, os smart contracts, a proteção de dados, os direitos autorais e a responsabilidade. Por isso, estudar as NFTs e o mercado da arte digital hoje é fundamental, porque é um tema que une a tecnologia, a economia e o direito, e ajuda a entender como proteger os artistas, regular as transações digitais e garantir a segurança jurídica em um mercado que cresce e se transforma muito rápido. A base de tudo que chamamos de NFT é a tecnologia blockchain. Pense nela como um livro de registro digital distribuído, onde cada transação é agrupada em um bloco e ligada criptograficamente ao bloco anterior. Essa estrutura garante que o registro seja imutável e transparente a qualquer pessoa na rede. Quando o NFT é criado, no processo chamado de minting ou cunhagem, o arquivo digital como uma imagem JPEG gera um código único, o hash. É esse código, e não o arquivo de arte em si, que é gravado no smart contract da blockchain. Essa é a distinção crucial. O NFT ele não é arte, mas sim o seu certificado digital de autenticidade. O arquivo digital ele pode ser copiado infinitamente, mas o NFT ele não é fungível, ou seja, único e insubstituível. O direito ele precisa entender que você compra o registro, e não necessariamente os direitos autorais da obra subjacente. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão jurídica mais importante dos NFTs, que é entender que, ao comprar um NFT, não significa que você adquiriu os direitos autorais da obra. Quando alguém compra um NFT, a pessoa não pode reproduzir a obra, distribuir ela comercialmente, nem modificar ou adaptar. Todos esses direitos continuam pertencendo ao autor original, conforme a Lei 9.610/98. O que o comprador realmente recebe é a titularidade do token digital, um certificado de autenticidade, o registro de transação no blockchain e, em alguns casos, o direito de revender o próprio token. Em outras palavras, quando se compra um token, não são os direitos intelectuais da obra. É como comprar um quadro físico em que você tem o objeto, mas os direitos autorais ainda são do artista. Algumas implicações jurídicas principais são a criação do NFT, que é a minitagem. Gerar um NFT é considerado um ato de reprodução. Sem a autorização do titular da obra, isso configura uma violação dos direitos autorais. Os direitos morais, que são inalienáveis e irrenunciáveis, exibição pública,
Exibir uma obra vinculada a um NFT pode ser ilegal se não tiver a permissão, especialmente em contextos comerciais. E a responsabilidade civil, em que quem cria ou comercializa um NFT baseado em uma obra alheia sem autorização responde civilmente. Plataformas que mantêm o conteúdo infrator também podem responder solidariamente. Em resumo, o NFT é uma grande posse de um único token, mas não concede os direitos autorais da obra associada. Qualquer uso que ultrapasse a mera posse, como reproduzir, exibir, adaptar ou lucrar com a obra, exige uma autorização expressa do titular e dos seus direitos. Dando continuidade, é importante entender o papel fundamental que o Smart Contract desempenha no mercado dos NFTs. Ele é um programa de computador autoexecutável que está sendo registrado na blockchain, que nada mais é do que uma tecnologia que funciona como um grande livro de registros digitais, compartilhado por várias pessoas ao mesmo tempo, onde toda transação precisa ser validada pela rede e depois, quando registrada, não pode ser alterada, garantindo muita segurança contra fraudes. Ele é responsável por automatizar e garantir o funcionamento das regras do NFT sem a necessidade de intermediários, tornando as transações transparentes e seguras. Agora que já sabemos o que é Smart Contract, vamos ver o que exatamente esses contratos regulam. Esses contratos eletrônicos controlam itens essenciais, como royalties, que são pagamentos automáticos aos criadores em revendas, a transferência da propriedade do NFT, que acontece conforme regras programadas, e o acesso a conteúdos ou benefícios vinculados ao NFT. Com isso em mente, é interessante comparar esses contratos automáticos com os contratos tradicionais que conhecemos. Diferente dos contratos tradicionais, que dependem da ação humana para cumprir suas cláusulas, os Smart Contracts são autoexecutáveis e imutáveis, proporcionando mais segurança e transparência, porém com menos flexibilidade para alterações posteriores. Por fim, é essencial saber que, apesar da tecnologia, esses contratos precisam respeitar certos requisitos jurídicos para serem validados. Para que o Smart Contract tenha validade legal, ele precisa obedecer aos requisitos clássicos do direito contratual: manifestação livre da vontade das partes, objeto lícito e possível e capacidade dos contratantes, ou seja, mesmo sendo automáticos, devem respeitar as regras básicas para valer juridicamente. Pode ir. Os NFTs, apesar de representarem inovação no mercado digital, trazem diversos riscos jurídicos que ainda não são totalmente solucionados. A ausência de normas específicas e a rapidez da evolução tecnológica fazem com que muitos conflitos surjam na prática. Fraudes e falsificações digitais, mesmo sendo registradas em blockchain, os NFTs não impedem que as pessoas criem tokens com obras que não são delas. Isso gera casos de falsificações, plágio, apropriação indevida de imagens, músicas e ilustrações digitais. No Brasil, ainda não existe uma lei própria para NFTs. Assim, os conflitos são resolvidos aplicando-se os princípios gerais do direito civil e do direito autoral e também do direito do consumidor. Essa ausência de regulamentação gera uma insegurança jurídica, pois não há uma clareza sobre as responsabilidades, validades de contratos e de direitos envolvidos. As plataformas de vendas de NFTs normalmente apenas intermediam a transação. Existe uma discussão sobre até que ponto elas podem ser responsabilizadas por obras plagiadas, vendas fraudulentas e conteúdos não autorizados. A tendência jurídica é exigir algum nível de dever de vigilância, mas ainda assim não é sólido. Ao comprar um NFT, não significa adquirir os direitos autorais da obra. Por isso, muitos problemas surgem quando o comprador quer usar a imagem do comerciante, imprimir um produto ou explorar um conteúdo. Além disso, a revenda de NFTs pode gerar conflitos em contratos eletrônicos e direitos de terceiros envolvidos na criação. Finalizando o trabalho, os NFTs trouxeram uma nova forma de comprovar a autoria e originalidade das obras digitais, criando oportunidades para artistas venderem seus trabalhos diretamente ao público. No entanto, esse mercado ainda apresenta problemas importantes: a falta de regulamentação clara e ocorrência de fraudes, a facilidade de cópias das obras no mesmo com registro e instantabilidade econômica, ou seja, os NFTs têm grande potencial, mas ainda precisam superar desafios para serem mais seguros e confiáveis. Com a tecnologia evoluindo rápido,
O direito precisa atualizar para acompanhar essas mudanças. No caso dos NFTs, as leis atuais explicam totalmente como funciona a autoria, a propriedade e a responsabilidade do caso em fraude ou uso indevido das artes digitais. Sem essa autorização, os artistas e compradores ficam desprotegidos. Por isso, modernizam a legislação é fundamental para garantir a segurança e proteção jurídica nesse ambiente digital. No futuro, a tendência é que as NFTs se tornarem mais estruturados, com sistemas mais seguros e menos vulneráveis. É provável também que surjam leis específicas para regular a propriedade intelectual digital, proteger os criadores e definir responsabilidades das plataformas. Assim, os NFTs podem se tornar uma ferramenta estável e confiável para o mercado da arte digital. Bom, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido o que é uma NFT e como ela está redefinindo fronteiras culturais, econômicas e artísticas no ambiente virtual. Por último, deixamos alguns exemplos para ficar ainda mais claro. Muito obrigado.